Voltei! Eu vim aqui hoje para contar sobre a minha experiência com o desmame da Malu. Algumas coisas são importantes ressaltar antes de falar efetivamente sobre o desmame dela. Então vamos lá. A Malu, ela mamou 6 meses exclusivamente, só no peito, ela nunca tomou fórmula, nem nada do tipo. E a gente conseguiu realmente essa vitória aí da amamentação exclusiva durante os 6 meses. Quando a gente chegou mais ou menos nos 4 meses da Malu, eu achei que eu não tivesse leite. Depois vocês procurem aí no Google algo do tipo queda do leite aos 4 meses, amamentação aos 4 meses do bebê. Dá uma pesquisada nisso, porque é muito comum a mãe achar nesse período que ela não tem mais leite. Porque quando chega nesse período, o corpo já está produzindo exatamente o que o bebê precisa de leite. Então você não fica mais com o peito todo cheio, você fica com o peito normal, até murchinho, mas você está produzindo ali exatamente o que o bebê precisa. E quando eu cheguei nessa fase, eu achei realmente que eu não tivesse leite e foi muito desesperador. Eu tomei Motilium, eu tomei tintura de algodoeiro, eu bebia muita água, enfim, eu fiz tudo o que falavam para que eu produzisse mais leite. E até tirar na bombinha eu tirei, mas foi mais desesperador ainda porque eu vi realmente que não saía muito leite. Eu nunca fui de produzir muito leite, mas na real eu produzia o suficiente para Malu, porque ela também nunca foi de mamar muito, nunca foi. Então teve até um período que ela teve abaixo do peso, mas a gente estava ali super acompanhando junto com o pediatra e até a pediatra ela recomendou que a gente complementasse com complemento mesmo. E foi aí que eu mudei de pediatra, porque eu não queria complementar. E eu até cheguei a acordá-la de madrugada. Num outro vídeo, eu conto aqui sobre a rotina de sono da Malu, e ela não é de acordar de madrugada para mamar. Mas nesse período, eu acordei ela de madrugada para poder tentar complementar com o meu próprio leite. Enfim, não foi uma experiência bem sucedida, porque ela acabou trocando o dia pela noite e ela não mamava tanto, mas eu tentei de outras formas tentar e aumentar o peso dela, e a gente iniciou com a introdução alimentar um pouco antes dos 6 meses, mais ou menos com 5 meses e meio. E aí foi quando o peso dela melhorou super, porque ela realmente come muito bem, ela sempre comeu muito bem, muito mais do que mamou. Então ela nunca foi super apegada ao meu peito. Ela era sim apegada ao peito para poder dormir. Então quando ela tinha mais ou menos uns 9 para 10 meses, eu comecei a sentir vontade de desmamar, porque eu não me sentia mais tão confortável, não amava mais amamentar, e eu via que o mamar, ele era mais um costume, era mais ali uma rotina do sono dela do que efetivamente uma alimentação. Então eu não estava mais feliz com isso, não estava mais me sentindo tão à vontade, por mais que eu amasse amamentar. Eu achava muito gostoso esse vínculo, essa troca de olhares, esse romantismo todo que há em torno da amamentação, mas o lado não romântico é peleja, é chato, enfim, às vezes é constrangedor. Então, tipo, eu já passei por situações com a Malu, tá em lugares públicos, tá numa festa, num almoço com o Rômulo, por exemplo, e cheio de gente, óbvio, e ela morrendo de sono. Tipo, eu dei o almoço pra ela, ela não tava com fome, mas ela tava com sono e ela não parava de chorar, porque ela queria um mamar pra poder dormir. E mais, ela ainda ficava se esfregando no meu peito, molhando a minha roupa toda na frente das pessoas, sabe? Tipo, esfregando a boca na minha roupa. E é chato, sabe? Eu não sentia vontade com aquilo. E aí eu tinha que sair de onde eu tava, ia pra um lugar mais isolado pra poder amamentar. Sim, eu já amamentei na frente de todo mundo,
Mas enfim, naquela situação eu tava na frente dos amigos do trabalho, do Rômulo, eu não queria botar o peitinho pra fora ali, sabe? Então, tem situações que a gente se sente mais confortável e tem outras que não. Então, tipo, mais ou menos aos 10 meses da Malu, eu já não tava me sentindo à vontade, já não tava me sentindo confortável de como as coisas estavam caminhando e eu não queria mais amamentar. E aí foi quando eu comecei a conversar com as minhas amigas que já tinham passado por essa experiência do desmame. Comecei a orar muito sobre isso, pedindo orientação de Deus, se eu não estava sendo uma louca de fazer isso nesse período. E, enfim, e mais ou menos nesse período eu comecei a pensar nessa possibilidade. A orar, a conversar com as amigas e a conversar com o Rômulo também, pra saber o que ele achava daquilo tudo. E ele sempre foi muito tranquilo também. Claro que tinha dias que ele falava que achava que sim, que podia, que achava que estava na hora, e tinha dias que eram um pouco mais difíceis com a Malu e ele achava que não. Então a opinião dele oscilava muito, assim como a minha opinião oscilava também, porque, enfim, pais de primeira viagem, a gente se sente um pouco perdido e a gente vai, enfim, pedindo orientação de Deus e vendo as experiências ao redor da gente, né, pra poder ter certeza. Surgiu, nesse período, a oportunidade de ir pra CNB, pra viajar pra São Paulo. E aí, eu comecei a pensar de juntar o útil ao agradável e aproveitar essa viagem pra poder desmamar. Conversei super com o Rômulo e tal, e aí a gente decidiu que era isso mesmo. E eu achei muito legal, assim, da parte de Deus, de me fazer pensar sobre o desmame um mês antes dessa viagem, sabe? Então ali, eu já tava um mês sendo preparada, pensando, conversando com a Malu, conversando com o Rômulo, conversando com Deus, pra, tipo, eu tive aí esse espaço de um mês pra poder pensar sobre isso e efetivamente fazer. Então eu achei isso muito carinhoso da parte de Deus, sabe? Pra, tipo, ser uma adaptação pra mim e ser uma adaptação pra Malu, amadurecer a ideia e não fazer as coisas, tipo, de uma hora pra outra, sabe? Então, quando eu tava, assim, nas vésperas da viagem, eu conversei com uma amiga minha que já tinha passado pela experiência do desmame. E aí ela falou, Priya, tô contigo, vou te dar umas dicas. Então ela me falou, ó, leva pra essa viagem um monte de absorvente de seio e remédio pra febre, porque talvez você tenha febre lá. E aí eu fiquei um pouco tensa, porque o CNB é o dia todo de palestras. Então eu já tava assim pensando, cara, já pensou se eu não conseguir assistir as palestras e ter que ir no banheiro tirar leite? Tipo, eu vou ficar muito envergonhada de tirar leite na frente de outras mulheres e tal. Aquela coisa toda. Mas Deus é tão bom que eu não precisei fazer nada. Eu levei isso aqui, coloquei no seio antes de sair de casa, do hotel, na verdade. Mas eu não precisei colocar. Eu não tive febre. Tipo assim, normal. Eu sentia o peito um pouco mais cheio, mas tudo bem. Mas eu não tive mal-estar assim por isso. Então eu fiz da seguinte forma. Eu viajei na sexta-feira, mais ou menos 1h da tarde. Então eu me arrumei pra sair, pra ir pro aeroporto, e aí eu ofereci os 2 peitos pra Malu, tipo, como uma despedida. E aí ela mamou pra caramba, assim, parecia que ela sabia que era a última vez, sabe? Então ela super mamou nos 2 peitos e é muito engraçado, porque depois que ela mamava, ela dava uns risinhos, sabe? Tipo, toda feliz, ai, mamei. Então ela mamou super desses 2 peitos, toda feliz. E aí eu fui pro aeroporto. Chorei rios, né? Vocês já sabem aí que eu postei no vlog da viagem. E aí quando eu voltei, e tipo assim, tem um ponto aí a ressaltar. A Malu chupa dedo. Eu já falei isso em outros vídeos e no Instagram. Então, ela não sofreu tanto pra dormir sem mim porque ela chupa o dedo. E isso há muito tempo já. Ela chupa dedo desde os 3 meses. Não. Ela chupa dedo desde os 3 meses. Eu ofereci chupeta pra ela aos 2 meses, porque eu não queria oferecer. Então ela chupou chupeta só 1 mês. Aos 3 meses ela largou a chupeta, pegou o dedo
E a gente tá aí nessa questão do dedo. Odeio, tá? Não me sinto à vontade, não gosto, não queria, mas eu ainda não tenho alternativas. E aí, até uma coisa que eu super pensava com desmame é que, tipo, cara, eu não quero desmamar porque ela vai ficar mais apegada ao dedo. Mas depois eu pensei, hoje eu lido com duas questões, o dedo e o peito. Então vamos lidar com uma de cada vez. O dedo eu não vou conseguir tirar agora, então vamos tirar o que dá pra tirar, sabe? Então eu tirei o peito e aí o dedo, a partir de agora, ela fez 1 ano agora, então a partir de agora eu vou começar a tentar tirar esse dedo, tá? Por favor, não precisa colocar nos comentários que a tia da vizinha do seu sobrinho chupou dedo até os 30 anos, que você chupou dedo até os 29 e que o seu amigo chupou dedo até os 40. Por favor, não precisa. Eu só preciso ouvir experiências boas, porque as ruins eu já tô super conhecendo, tá bom? Obrigada! Então, ela não sofreu muito de ficar sem mim dormindo porque ela chupa o dedo. Então o pai dela colocava ela pra dormir e ela chupava o dedinho dela. E aí, quando eu voltei de viagem, ela ficou super irritada quando me viu. Por quê? Porque ela queria o peito e eu não ofereci. E eu demorei pra entender que era isso, demorei. E aí, tipo, voltei no domingo, umas 5 horas da tarde, e aí ela tava tirando a soneca essa hora. E aí eu fui lá no quarto, ela me viu, ela deu um sorrisinho, em seguida ela já reclamou. E aí ela me viu, deu um sorriso e chorou. Então ela ficou muito irritadinha quando ela me viu, porque ela queria peito e eu não dei. E assim, pra completar, ela ainda tava meio resfriada. Então eu tive que ser muito forte. Teve uma hora, tipo, eu acho que mais ou menos na terça-feira, eu super queria dar o peito, porque ela tava muito amoadinha, muito resfriada, ela queria o peito e eu tinha o leite. Nossa, foi muito difícil porque eu queria muito dar, queria mesmo. E aí eu falei com o Rômulo, cara, quero dar o peito. Aí ele, Priya, você já chegou até aqui, cara. Sério? Você já ficou sexta, dando só de manhã, sábado, domingo, segunda. Hoje que é terça você quer dar, quer tipo voltar a estaca zero. Não, agora que já começou, vamos continuar. Aí eu, tá bom, beleza. Então eu continuei. E aí quando foi mais ou menos na quarta-feira ou quinta, ela parou de procurar. Ela já entendeu que, tipo, não tinha mais e ela botava o ombrinho, ela botava a cabeça no meu ombro. E aí, tipo, ficou muito rotina isso, de forma que ela parou totalmente de procurar o peito. E aí, ela até dorme muito mais rápido agora, porque ela janta, eu dou água pra ela, depois que ela escova o dente, toma banho, ela bota a cabecinha aqui, dá os arrotinhos dela, solta os punzinhos e às vezes ela até, tipo, se contorce no meu colo querendo ir pro berço. Ela não quer mais ficar no meu colo. Então, tipo, eu coloco ela no berço, ela vira pro lado e dorme. Então, tipo, hoje a rotina do sono dela é muito mais rápida. É tipo, é quase que nula essa rotina do sono. Porque é muito rápida, muito rápida. E aí eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não tô gostando. Eu tô super gostando. Eu tô super feliz que ela tá super adaptada. E eu também eu não tô sofrendo com isso. Aí quando foi na quarta-feira, mais ou menos, ela parou de procurar, né, o peito. Quando foi, mais ou menos, eu acho que 15 dias depois, na sexta-feira da outra semana, e mais ou menos uns 15 dias depois eu parei de produzir leite. Então eu fiquei mais ou menos 3 semanas produzindo leite sem a Malu mamar. Quando eu voltei de viagem no domingo, eu já tava sentindo dor no peito. No sábado eu não senti, mas no domingo eu senti. O meu peito já tava bem cheio, empedrado. E aí eu super ficava tirando no banho um pouquinho. Tomava banho sempre com água morna. Eu sei que o melhor é água gelada, mas a água morna ela me ajudava pra poder ordenhar ali no banho, pra poder sair mais leite, sabe? E eu só fiz isso mesmo quando eu sentia muita dor. E aí eu fazia mais ou menos uma vez a cada 2 dias, alguma coisa assim. E aí 15 dias depois dela ter parado de mamar, eu parei de produzir leite. Então demorou mais ou menos uns 15 dias. Hoje,
não produzo mais nada, não tem nada aqui de leite. O meu peito voltou a ser o que ele era antes em tamanho. Claro, ele tá super murchinho, super caído, mas eu não tenho mais o peitão que eu tinha antes. Gente, e como isso me deixa feliz. Falando um pouco agora de como eu me sinto como mulher. Gente, é muito bom. O peito voltou a ser meu, sabe? Isso é muito bom. Eu comentei aí no Instagram que no ano da Malu a gente foi pra uma pousada, né, e tal, comemorar o aniversário dela. E eu usei biquíni pela primeira vez, né, depois que a gente desmamou. E, tipo, antes eu usava biquíni G. Eu sempre usei biquíni M, P, porque eu não tenho muito peito. E aí eu usei o biquíni G e, tipo assim, tava ótimo, sabe? Tava sobrando, tava comportando aqui o tamanho do peitinho. Não tava mais aquela coisa de sair peito pra tudo quanto é lado da roupa. Então, gente, muito bom. E eu tô muito feliz de ter desmamado, eu tô feliz com a experiência de amamentação que a gente teve. Eu não me sinto de forma nenhuma frustrada, chateada. Eu sei que a OMS recomenda a amamentação livre demanda até os 2 anos de idade, mas na prática, cada experiência é única, cada mãe sabe as delícias e as dores de amamentar, ainda mais em livre demanda. Então, que não foi o meu caso, tá? Eu não amamentei em livre demanda o tempo todo, esses 10 meses da Malu. Eu amamentava muito de acordo com a necessidade da Malu. Se ela tava resfriada, eu dava mais, tipo, pra suprir as carências dela mesmo e tal. Mas eu nunca fui o tipo de mãe de ter a Malu pendurada no meu peito o tempo todo. Eu não fazia isso. Isso não era bom pra mim, sabe? Eu não me sentia confortável. E ela também nunca foi super apegada ao peito. Então, era tranquila, uma questão tranquila pra nós duas. Então, ter hoje o meu peito de volta é muito bom. E ter a Malu 100% adaptada ao desmame também é muito bom. Então, eu me sinto muito feliz com a nossa história de desmame. E essa foi a nossa experiência. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco aí da nossa experiência. E, cara, peça muita orientação a Deus. Converse com as suas amigas, converse com o seu marido, com o pai do bebê, enfim, pra vocês tomarem essa decisão juntas, porque é muito legal ter apoio. É muito chato quando a gente tem que fazer uma coisa que quem tá do nosso lado não concorda. Então, eu acho que oração também é muito definitivo pra isso, pra que Deus use o seu cônjuge pra poder te instruir também, sabe? Um não dele vai ser, tipo, talvez uma coisa pra você repensar. Então, orem muito em relação a isso, porque, enfim, Deus aí vai direcionar a hora certa, o momento certo e fazer de um jeito que não seja traumático pra você e nem pra criança. Essa foi a nossa experiência com o desmame. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! É pra cá!